O nome é Mate, Checkmate. A gente vai ver hoje as histórias desse grupo de super espiões, agentes especiais, que saiu aqui na revista DC 2000, comigo com detalhes, depois da vinheta. Fala, meus camaradas, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui no YouTube e também o canal que dá mais dicas de desenho para você, ó, 0800. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui agora, clica aí no sininho também, aí você não perde mais nenhum vídeo aqui no canal. Lembrando que tem vídeo novo toda semana, combinado? E se você gosta de desenhar nesse estilo aí, super-heróis, Marvel e DC, fica meu convite, vem desenhar comigo no curso Desenho de Super-Heróis lá no Hotmart. Lembrando que é um curso de acesso vitalício, são mais de 160 aulas que abordam todos os princípios do desenho, bem do básico até a criação de personagens. Mesmo que você não se considere um cara muito criativo, nesse curso você com certeza vai sair criando personagens com o meu método que é infalível. Então estou te esperando, não perca tempo, se inscreve aqui hoje mesmo, nesse vídeo tem um link, você vai clicar, lá tem todas as explicações, o conteúdo, você pode fazer inclusive um módulo gratuito, clica lá e vem desenhar comigo hoje ainda e fazer parte também do nosso grupo secreto, que é uma verdadeira Liga da Justiça lá no Telegram. Estou te esperando. E quando for comprar teus quadrinhos ou qualquer outra coisa, se for lá na Amazon, olha só, se você comprar através do link que eu coloco na descrição desse vídeo, rola um capilé pro seu camarada e eu te agradeço. Para você não muda nada e pra gente rola uma comissão que a Amazon paga. Então, valeu mesmo. Faz aí as comprinhas pelo link que tá me dando uma moral, valeu? E os meus quadrinhos autorais, Salomão Ventura e o Esquadrão Vitória, a saga desses caras, tá tudo à venda lá no site do Salomão Ventura. Aqui na descrição do vídeo também tem um link e você pode inclusive ler quadrinhos gratuitos online que eu disponibilizo para lá. É só chegar lá e ler, tá bom? Tô te esperando por lá também. E se você gosta de desenhar e gosta de bater papo sobre desenho, sobre quadrinhos, lá no Instagram eu tô todo dia aqui, ó, desenhando com o Gico. Me segue por lá também e lá a gente troca uma ideia, manda um direct, eu respondo. Tem meus stories, a gente faz uns desafios bacanas por lá todo dia. Então vai lá, tô te esperando, me segue por lá também. Recados dados, está na hora do quadrinho de hoje. Hoje eu separei DC 2000, a revista DC 2000, mas a gente vai falar somente aqui do Checkmate. O Checkmate, para quem não conhece, era um grupo de espiões, operativos secretos, são os caras que atuavam assim nos bastidores, não tinham superpoderes, eram apenas agentes muito bem treinados e equipados para lidar com questões mais assim, menos super-heroísticas. Era um grupo bem pé no chão, conforme vocês vão ver, inclusive nessa primeira história, que lida com um tema muito atual ainda, o combate ao racismo, e aqui exacerbado no papel, na presença, incorporado num partido nazista americano, que quer dividir, ó, o spoiler aí, quer dividir os Estados Unidos em dois países. Olha que sinistro, parece até que a gente já viu essa história recentemente, hein? Então olha só, a gente vai conferir esse primeiro arco de histórias, e tem um plus, hein? A primeira história onde aparece o grupo Checkmate foi desenhada pelo John Byrne, e é uma história do Super-Homem, saiu na revista Action Comics, e essa história também está aqui no vídeo. Então confere aí o clipe que eu gravei, são 4 histórias no vídeo de hoje, e a gente no finalzinho tá de volta aí para falar o que vem por aí, é coisa boa, hein? Vai lá! A primeira história de hoje foi publicada na DC 2000 número 1, que foi lançada em janeiro de 1990 pela editora Abril, e vai trazer uma história publicada em Action Comics número 598 de 1987, arte de John Byrne e argumento de Byrne com Paul Kupperberg, e arte final de Ty Templeton. A gente começa com o Super-Homem sobrevoando a cidade, boladaço, com um monte de coisa que está acontecendo na vida dele. Pinduíba envolvendo a Lois, a Lana, o Gladiador Dourado, o Lex Luthor e até mesmo a Mulher Maravilha, que ele está com uma quedinha aqui. Lembrando que essas histórias pós-crise, o Super-Homem chegou a se enrabichar com a Mulher Maravilha. Ele volta lá para a redação, tá a Cat Grant também, que está arrastando uma asa federal para cima dele. E aí a gente fica sabendo que a Lois está fazendo uma entrevista não muito agradável com o ministro do Kurak, um país árabe extremista, né? E aí quando ela está lá fazendo a entrevista, ficando toda empombadinha com o cara, de repente começa uma tentativa, aliás, um sequestro desse cara, desse ministro, né? E a Lois é levada também de lambuja no sequestro. Bom, o Clark está passando ali pela rua, escuta um rádio falando de um atentado no navio, e aí ele parte para lá, um navio nuclear. Quando ele chega no navio, realmente está sendo sequestrado por um grupo extremista. Corta, vamos ver a Lois sendo levada para um galpão por aquele outro grupo de extremistas. Aí você vai acabar veiculando os dois casos, né? E aí a Lois está lá, não pode fazer muita coisa. E aí, quando ela está lá nessa condição de cativa,
chega o personagem principal da nossa história hoje, que é o cavalo do esquadrão Checkmate. Ele consegue ajudar a Lois e, em paralelo, a ação está desenrolando também com o Super-Homem, que está lá no impasse. O cara tá, um terrorista está com o capitão do navio como refém, e eles disseram que se o Super-Homem não afastar, eles vão explodir o navio, e é um navio nuclear. Bom, volta lá pro cavalo na ação dele tentando impedir os terroristas também. E aí, agora que as duas coisas vão se mesclar, o Super-Homem é ajudado pelo cavalo. Ele acaba conseguindo, derrotando ali o terrorista, e o cara se identifica somente com um amigo. E a Lois também é ajudada por um outro cavalo. Por isso que a gente fica na dúvida, as ações se desenvolvendo ao mesmo tempo. No final, quando o tal do ministro está indo embora, o avião dele explode em pleno ar, não sobra nada, né? E aí a gente vai ver lá, depois numa reunião, lá no comando do Checkmate, que eles prometeram imunidade total ao tal do ministro enquanto ele estivesse em solo americano. A partir do momento que ele chega em águas internacionais, essa proteção é retirada e eles explodem o cara em pleno ar. Termina aqui a primeira história. A segunda história foi publicada também na DC 2000 número 1 e traz a publicação original de Checkmate número 1, lançado em 1987, argumento do Paul Kupperberg, desenho do Steve Irwin, arte final do Al Vey. A ação começa desenrolando na Bolsa de Valores de Chicago, onde um dos funcionários está com uma bomba lá e a bomba acaba explodindo. Depois a gente vai para uma cena na praia, onde está o Bullock, que é um dos responsáveis pelo Checkmate, está tentando fazer convencer a Espinho, né, que era o ajudante do vigilante, a fazer parte do Checkmate. Depois a gente vai ver ela já desmaiada, foi levada lá para a sede, e na sede do Checkmate a Amanda Waller conversando com o Bullock, justamente porque querem tanto trazer a Espinho para dentro da organização. Então a Amanda Waller conversa com o Stein, que era o responsável pela versão anterior do Checkmate, que era quando o vigilante fazia parte, né? E aí a Espinho é usada como fio condutor para os novos leitores para conhecerem o que é o Checkmate. Então é uma organização de seletos policiais, agentes, enfim, que são postos num treinamento muito severo, e é dado a eles também condições de trabalho muito boas, né? Como tipo equipamentos e ajuda, tudo ponta de linha. Bom, agora eles vão começar a conversar sobre aquele atentado lá na Bolsa de Valores, e eles veiculam aquele cara. Ele fazia parte de um partido nazista americano, supremacista, racista, tudo de ruim que tem com ista, e eles estão desconfiados de que vem uma ação mais complexa por aí e querem que o Checkmate investigue. Nisso, um dos agentes infiltrados que estava passando as informações para o Checkmate, ele acaba sendo descoberto lá pelos nazistas, né? E quando está prestes a ser interrogado, até mesmo morto, o cavalo que está em ação nesse caso chega lá para poder ajudar o cara nessa entrada explosiva aqui, e ele começa a descrever um pouco dos equipamentos, e o que ele mais gosta seria esse bastão retrátil aí, que serve como uma arma branca. E o combate é cruel aqui, né? Ele consegue rapidinho debelar com o fator surpresa aqui os caras que estavam mantendo o agente secreto preso, né? O chefão da parada consegue escapar, aí o cavalo aciona o peão. Os peões são os caras que dão suporte, né, aos agentes de campo. O cara vem com uma Lamborghini e ajuda o cavalo a partir na busca do fugitivo. E no final, quando a perseguição chega, né, na sua conclusão, os caras tentam reagir, o cavalo é obrigado a atirar. E no último dos caras, o líder lá que estava fugindo, fica uma surpresa. Ele está lá fazendo aquele discurso nojento de ódio racista. O cavalo tira a luva e mostra que é um homem negro. E isso mata ele de raiva, né? No final, os agentes estão voltando para a sede, e aí termina com um cliffhanger de uma explosão num centro de convenções. E aí fica o pontinho aí final para a próxima edição, como que vai continuar essa história. A terceira história de hoje foi publicada em DC 2000 número 2, lançada em fevereiro de 1990, e traz a história publicada em Checkmate número 2 de 1988. O argumento de Paul Kupperberg, desenho de Steve Irwin. Bom, começa aqui com o cavalo chegando logo na ação, tentando impedir mais um atentado desse grupo extremista branco, dessa vez aqui no museu. Ele consegue rapidinho debelar ali com os invasores, chama o esquadrão antibomba da própria corporação do Checkmate, né?
Os caras chegam lá, desarmam, e aí ele tem uma ideia, né? Depois ele começa a lembrar do tempo dele como policial, os contatos que ele tinha, né? E para poder chegar a um fio da meada aí de quem está usando essas bombas, quem é que estaria envolvido na produção das bombas e na plantação das mesmas, né? A gente vai ver aqui o Partido Extremista Branco dando uma declaração na televisão, dizendo que eles não têm nada a ver com isso diretamente, e tem uma reunião dos cabeças desse partido nazista americano aqui contando pra gente qual é o plano deles na verdade, que é a separação dos Estados Unidos, criação de um novo país chamado União dos Estados Brancos. Na casa do Stein, que é um dos supervisores do Checkmate, ele tá lá, esqueceu totalmente dos filhos que iriam visitar ele no final de semana, aí esse perrengue pessoal dele aí. Lá na fortaleza do Checkmate, a galera tá tentando descobrir informações para que levem ao próximo atentado, né? E o Gary, né, que é o cavalo aqui da história, ele começa a se envolver pessoalmente, afinal de contas ele é um negro, sente na pele esse ódio todo desse partido nazista. Então ele vai ligar aí aos pontos, como eu falei, vai entrar em contato com os amigos dele da época de polícia, quem que teria acesso a esse tipo de explosivos, e isso acaba fazendo com que eles sigam uma linha de investigação que leve até direto lá aos fornecedores dos explosivos e assim ao partido nazista em si. No campo, um dos agentes infiltrados do Checkmate, o peão, ele consegue descobrir aonde que está sendo o movimento militar ali dos racistas, né, dos nazistas, consegue ainda contatar o Checkmate, e todas as pistas levam para o aeroporto internacional de Chicago. É lá que eles estão começando a fazer o transporte dos explosivos, e é para lá que chega o Gary, né, já com sua roupa de cavalo, para esse combate com esses caras antes que eles embarquem mais explosivos e consigam o intento de dividir os Estados Unidos entre dois países. Aí o pau canta na casa de Noca, lá no aeroporto, né? Uma briga feia pra caramba. Tem até uma cena aqui que lembra um pouco Indiana Jones, um dos bandidos é atingido por uma hélice, respingando o cavalo todo de sangue. E ele parte de moto rapidinho antes do avião tentar levantar voo, né? Mas aí a moto dele é atingida, ele acaba chocando a moto, chocando contra um caminhão-tanque e termina com esse cliffhanger aqui, essa grande explosão. Aqui termina a terceira história. A última história de hoje foi publicada em DC 2000 número 3, lançada aqui em março de 1990, e vai trazer a história publicada originalmente em Checkmate número 3 de 88. A gente começa vendo que o peão conseguiu se livrar da explosão, ele mostra como que ele deu um paranauê e se livrou ali daquela explosão, e automaticamente ele já dá um jeito de se disfarçar e vestido com roupas civis, ele esbarra em um dos membros ali do partido nazista e implanta um rastreador para que eles possam seguir até ao centro digamos, de comando desses bandidos, né? Ele tem uma conversa depois lá com a bispo, né, a pessoa que faz a organização da missão com eles. Estão um pouco preocupados com o peão, que está meio rebelde em relação às suas funções. Na central de comando, o Bullock está um pouco preocupado, porque ainda não conseguiram saber exatamente, eles sabem o que está acontecendo, mas não sabem exatamente qual é o objetivo final do grupo. O peão, que está lá investigando, e de acordo com a localização do rastreador, consegue chegar a um ponto onde estariam os bandidos prestes a atacar novamente, mas ele é interceptado por guardas ali do partido e é sequestrado. A partir de agora a operação se divide em duas. Metade dos operativos está tentando impedir a explosão que vai acontecer nas torres Sears em Chicago, e a outra parte da corporação Checkmate está tentando descobrir a sede onde estão o comando e os restantes dos operativos do partido nazista. Eles conseguem interceptar as transmissões de radar e aí fazem um rastreamento que levam até a localização dessa base secreta. E enquanto isso, o Gary, né, o nosso cavalo principal da história, consegue chegar até a um local onde estaria um dos organizadores desse atentado que vai acontecer nas torres Sears. Ele consegue pressionar o cara através de um interrogatório pouco ortodoxo. E enquanto isso, o restante dos cavalos, outros operativos de campo, chegam até a base escondida, secreta no Wyoming desse partido nazista, e eles conseguem então
finalmente pôr ao fim a essa operação do partido nessa localidade. Em Chicago, Gary chega finalmente ali aos mandantes, ali o que estavam tentando plantar o explosivo nas torres Sears. Ele consegue impedir que esse cara dê prosseguimento ao plano. Eles também desarmam as bombas que estavam sendo plantadas por lá. Corta novamente a história, vamos ver ali o finalzinho do combate dos operativos do Checkmate lá no Wyoming, derrotando ali as bases dos comandantes do partido nazista. E finalmente aqui vemos o Gary combatendo o líder do partido nazista, que ele disse que ele tinha ainda como detonar a bomba remotamente, ele tinha um aparelhinho na mão, e o Gary não vê outra opção ali nesse final a não ser matar o cara e impedir que ele acione o explosivo por esse controle. Termina aqui as histórias de hoje. Curtiram? Querem mais Checkmate? Então já sabe, o controle remoto está na mãozinha de vocês aí. É só comentar e conforme o número de curtidas, compartilhamentos e comentários, eu vou fazer a medição da temperatura se o vídeo teve relevância ou não. Se não teve, para por aqui e você já fica com um pouquinho do Checkmate. Se querem mais, a gente volta ao assunto, claro, vocês que mandam, beleza? Semana que vem, Museu dos Quadrinhos mais que especial. Vocês estão sabendo que agora em fevereiro, Jack Kirby completa 28 anos que se uniu ao Cosmo, foi para o andar de cima. E eu estou fazendo lá no Instagram uma homenagem para o meu grande professor, o rei dos quadrinhos, Jack Kirby. Eu estou fazendo desenho só de personagens dele no Reels. Então você acompanha em 30 segundos a construção de um desenho que eu estou fazendo lá só de personagens do Jack Kirby. Então já pintou por lá o Orion, já pintou por lá o Surfista Prateado, o Hulk já fiz também. Em uma série de... Eu não vou parar, vou continuar fazendo essa homenagem ao Kirby aí no Reels. Então se você gosta de ver desenhos em speed art, dá um pulo no meu Reels e vai ver só desenho no estilo, com essa pegada que eu faço mais emulando o traço do Kirby. Vai lá que você vai gostar. E falando em Kirby, é ele que vai pintar aqui no Museu dos Quadrinhos da semana que vem a segunda vinda de Galactus, que foi publicada aqui no gibizinho dos Quatro Fantásticos, chamava ainda Quatro Fantásticos pela RGE. Quando Galactus volta para a Terra, e quem vai dar conta disso? Quem será? Você já sabe, né? A gente vai ver detalhes dessa história na semana que vem comigo aqui no Museu dos Quadrinhos, beleza? Vou ficando por aqui, tô de volta aqui no meio da semana, já sabe, tem toda quarta-feira agora aula de desenho 0800 para você. Então acompanha aqui, não sei ainda o que vai ser, se vai ser, eu acho que é estudando Grandes Mestres novamente ou dica de desenho. Vamos ver o que vai ser, mas alguma coisa vai ter na quarta-feira. Espero você para acompanhar comigo. E semana que vem, no final no domingo, sempre no domingão, Museu dos Quadrinhos, aquele programa para toda a família assistir. Aqui não tem palavrão, não tem xingamento, é só diversão, tá bom? Espero por vocês. E lá, todo dia no Instagram, também tô lá pra gente bater papo. Fique com Deus, saúde e paz, até a próxima. Tchau, tchau.